de março. Já terminei de trabalhar, a Débora tá terminando de trabalhar lá na casa dela. E aí passei um cafezinho aqui pra gente e terminei também de fazer as saladas, né? Eu fico responsável pela salada, tanto a minha quanto a dela. Então aqui fiz cenourinha picadinha e alface. Antes ela fazia também, a gente trocava, né? Eu fazia saladas e aí ela fazia fruta, né? Cortava o que tinha que cortar. Mas aí, como eu não tô muito na fase de comer muita salada de fruta, assim, muito picado, tô muito mais, tipo, banana e uva, acaba que ela não precisa fazer nada. Então, é isso. Vou lá, um pouquinho, ficar com ela. O que ela tem que fazer é o que eu estou fazendo, de passar por cima do susto de te ver aqui de novo, de repente. Tanto... Eu peço... Bom, e aí? Agora eu vou fazer uma focaccia. Já tô há um tempo querendo fazer alguns pães, né? Focaccia é um pão que eu já sei fazer, mas eu quero fazer para mandar para alguns amigos meus, né? Então, a primeira pessoa que vai receber, né, o primeiro casal de amigas vai ser a Suelen e a Marcela. Então, a ideia é fazer ela hoje mesmo. Vai ser uma focaccia de fermentação rápida, não vai ser de lenta. E bem tradicionalzona mesmo, que é bem gostosa para tomar um café, enfim, ou até para fazer um lanchinho à noite. Então, vou fazer hoje, agora eu vou começar a fazer a massa, colocar para descansar e mais tarde eu mando para elas. E aí depois eu mostro para vocês, enfim, comento o que elas acharam. Então, bora lá. Primeiro a gente precisa alimentar o fermento, né? Então, a gente vai precisar de 300 ml de água morna. Então, para você saber se está morna, você põe o dedinho ali, se conseguir deixar um tempinho, tá tudo certo. Depois 5 gramas de fermento. Eu uso esse fermento aqui mesmo, fermento seco, para pôr em pizza. Então, vê o que você acha melhor. Já tá aqui pesado, então vou colocar. E a gente coloca mais ou menos uma colher de sobremesa de açúcar para alimentar o fermento. A gente dá uma mexida. E deixa ele pensar na vida aqui por uns 5 minutinhos. E enquanto isso eu vou peneirando a farinha de trigo, que são também 300 gramas de farinha de trigo. Então vou esperar os 5 minutinhos do fermento e aí eu já volto. O fermento já deu uma incorporada, como você pode ver, já passou uns 5, 6 minutos. Já dei uma peneirada na farinha, como eu mostrei. Agora é misturar isso aqui, né? Pode misturar bem. Aqui eu uso essa espátula aqui, esse pão duro. E como é uma massa que não faz sova, né? E vai bastante água, ela é bem úmida, então vai ser diferente de outras massas convencionais. Vou misturar bem aqui e já mostro para vocês. Ela fica uma massa bem pegajosa, bem hidratada. Então é um pouco diferente. E quando você já tiver mexido bem, você pode colocar uma colherzinha de sobremesa de sal, né? Acertar o sal. Umas 2 colheres de sopa de azeite. Vou ter que abrir outro azeite que tá acabando. A gente mistura mais um pouco. Né, para incorporar o sal e o azeite. Já tá ficando uma massa bem bonita. Massa já tá incorporando aqui. Agora a gente vai deixar a massa descansar
até dobrar de tamanho. Eu vou tentar deixar ali entre 1h30 e 2 horas. E aí daqui a pouco eu volto pra mostrar o resto. Current behavior of the functionality is trying to create those files, because those are files we drop in a specific blob storage, and high environments will be SFTPs. Bom, já se passaram umas 2 horas, então vamos ver como é que tá a massa. Ó, ela cresceu legal, muito bonita, muito bonita. E aí agora a gente vai fazer umas dobras e deixar descansando por mais 15 minutos. Vale ressaltar que nenhuma marca tá patrocinando esse vídeo. Mas vamos lá. Então, primeiro, eu já vou fazer as dobras nessa assadeira. Então, a gente vai vir aqui com um pouco de azeite. A gente dá uma pincelada para espalhar um pouco esse azeite. Isso é o que vai colaborar para que a nossa massa não grude no fundo da assadeira. Com a mão molhada, a gente vai tirar a nossa massa do nosso bowl. Olha que massa linda. Por que molhada? Essa é uma massa que ela é muito úmida. Então, se você tiver com a mão seca, ela vai grudar na sua mão. Entendeu? Ela é uma massa muito hidratada. Então, o ideal é que você faça isso com a sua mão úmida. E aí agora a gente vai fazer as dobras. Eu vou fazer umas 2 dobras, ou até 4, e deixar descansando de novo. Então a gente vem aqui por baixo, aí gira, outra dobra, outra dobra, outra dobra. Beleza. Então agora a massa desse jeito, a gente vai deixar ela descansando por uns 15 minutinhos. E aí depois a gente vai colocar os toppings nela, né? E depois colocar pra assar. E é isso. Com as mãos molhadas, pra não grudar tanto as mãos, a gente vai fazer os furinhos. Essa parte é muito satisfatória. Muito, muito, muito. Você viu que ela gruda até um pouquinho? Então é por isso que é bom sempre estar com a mão bem úmida. E eu vou fazer ela bem do jeito tradicional. Então eu vou cortar uns tomates, cerejas. E vou dando umas enfiadinhas assim, bem espaçadinho. Pode afundar um pouco, não tem problema. E aí você recheia do jeito que você quiser. E aí eu vou colocar agora um pouco de alecrim que eu tenho aqui em casa. Que eu acho que super combina. Nossa, eu amo azeitona. Vai ficar muito bom isso aqui. Muito, muito bom. Meu Deus. Preciso comprar uma colher bailarina. O forno já tá pré-aquecendo ali a uns 200 graus. O meu forno, ele é um forno muito potente, então eu vou deixar ele assando na grade de cima por basicamente uns 10, provavelmente uns 15 minutos. Mas eu vou sempre olhando. Quando começar a formar uma crostinha em cima, é porque já tá ficando bem bom. E aí já tá bom pra tirar. Bom, tá aqui o resultado final. É uma focaccia um pouco menor. Que a ideia, eu até comprei essas embalagens pra eu colocar ela dentro e mandar, enfim, pras pessoas que eu quero mandar. E é isso. Eu acabei não deixando só 15 minutos, eu deixei uns 20 minutos. Quando faltou ali por volta de uns 3 minutos, eu
desci pra grade de baixo e aumentei um pouquinho só o forno pra ela dar uma douradinha em cima, sabe? E foi isso. Bom, esse final de semana eu comprei uma parada que eu queria usar de decoração aqui em casa e eu tô tentando aos pouquinhos fazer isso. Eu quero ter um pouco mais de luminárias, né, pra fazer luz indireta. E aí eu comprei o meu primeiro abajur aesthetic. E aí depois eu posso falar um pouquinho da marca e tudo mais, né, se eu gostar. Ah, já vem montadinho. Vem com esses negocinhos aqui. Que eu prefiro plástico bolha, né, mas enfim. Você quer? Isso. E aí, ela vem aqui e já vem com uma lâmpada. Poxa, bonitinha. E aos poucos eu vou comprando outras. Eu quero aqui na sala ter pelo menos mais umas duas. Pra usar menos esse lustre e usar mais abajur. Que eu acho que fica uma parada mais confortável. E também quero comprar talvez mais um pro meu quarto. Então eu vou montar aqui direitinho e depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Não. Desliga aí, por favor. Luz. Ó. Então, aí ele ficou aqui assim. A minha ideia é talvez colocar um aqui, nessa minha estante. E talvez um outro aqui. Eu não sei se eu vou comprar alguma prateleira pra colocar aqui, ao invés dessa caixa com a minha prancha. Mas a ideia também é colocar um aqui, ou então colocar uma fita de LED atrás da TV, que eu acho que também ficaria bem legal. Senta. Senta. Bom, e aí, gente? Então hoje é dia 15 de março. Finalmente vai ser o dia que a gente vai fazer aquele passeio que eu comentei no vídeo anterior. O passeio nas Ilhas Cagarras, né? Com a assessoria de natação que eu faço parte. E agora são 5h36 da manhã. O combinado é a gente se encontrar às 6 horas aqui na Urca, no quadrado da Urca, né? Porque nós vamos de barco. E aqui tá tudo pronto já. Eu já deixei minha mochila pronta, não tem muita coisa pra levar. E tô terminando de tomar um café. Então vou tentar levar vocês comigo. Eu não tenho câmera nem nada que faça imagens da prova d'água pra eu descer com a câmera na água, né, no mar. Mas eu vou tentar ao máximo fazer algumas imagens e aproveitar também o rolê, né? A minha ideia é para um futuro próximo melhorar, fazer uns upgrades em quesito de câmera e tudo mais, para poder trazer outros tipos de imagem para vocês. Mas é isso, espero que vocês gostem. Vem comigo. Hoje é dia 16, um dia depois do passeio que a gente teve nas Ilhas Cagarras. E eu queria contar um pouco para vocês como é que foi a questão de como que foi o trajeto, a organização, as minhas impressões, como que estava o dia, o mar, enfim. Então, começando pela organização, a gente combinou de se encontrar às 6 da manhã aqui no quadrado da Urca, né, onde geralmente saem os barcos. E aí, quando fosse umas 7 horas, a gente ia partir em direção às Ilhas Cagarras. Então, eu vou colocando aqui
os desenhos dos mapas, para vocês terem uma ideia de como que é a disposição das ilhas e qual foi o desenho formado depois que a gente fez o treino, né? Então, a quantidade de pessoas que ia nadar era entre 70 e 80 pessoas, fora os staffs, né? Os professores que iam no stand-up para fazer o apoio, guiar a gente, ficar na retaguarda para ninguém se perder, né? Então, eu acredito que aí teve mais umas 15 pessoas. Chegando nas Ilhas Cagarras, né? E primeiro, elas ficam ali mais ou menos na altura de Ipanema, Leblon. Então, de barco, daqui da Urca até chegar lá, deu mais ou menos 1h10, 1h15 de deslocamento. E por conta de no ano passado eu já ter feito um passeio de barco, né? Um treino de barco mais ou menos nessa pegada, só que com uma duração muito maior. Naquele treino do ano passado eu fiquei bem enjoado e eu não levei remédio para enjoo porque eu não esperava que eu fosse ficar enjoado. Então, por conta dessa experiência, eu comprei um Vonal dessa vez e levei comigo uma cartela e foi super útil porque na ida, quando a gente tava saindo um pouco aqui do Pão de Açúcar, a gente passou por um navio cargueiro e ele fez uma ondulação bem considerável, pelo menos para mim. E eu comecei a ficar enjoado, e aí quando eu senti que eu ia ficar, eu já coloquei um para dentro. E como ele é um sublingual, é mais fácil e mais rápida a ação, né? Pelo menos eu tenho essa impressão. Médicos de plantão, me digam aí. Mas quando a gente chegou lá, assim, foi tudo mil maravilhas. Infelizmente, a água não estava tão calma, né? A maré não estava tão calma, estava com bastante ondulação. Eu não sei se é comum para aquela região, né? Mas tinha bastante ondulação ali batendo nas pedras. Então, quando a gente caiu na água, e aí lá os trajetos eram divididos em 4. Então, tinha 1 quilômetro, 2, 3 e 4. Eu me inscrevi por de 4 quilômetros, que era o mais longuinho. Quando a gente estava chegando ali na parte de 1,5 km, 1,2 km, a gente pegou uma parte de ondulação muito forte. E aí, só que pra gente que tem uma malícia e uma experiência maior com com um mar um pouco mais agitado, a gente conseguiu se aproveitar dessa ondulação, porque era uma ondulação que estava pegando na curva, então, que a gente estava fazendo. Então dava para pegar jacaré e tudo mais. Mas a galera que não tem tanta experiência, né? Por exemplo, nível 1, uma galera que está transitando ali para ir pro nível 2, teve muita gente que passou mal, algumas pessoas chegaram a vomitar, porque realmente estava mexido. E se você não tivesse a noção ali de alinhar o ritmo da braçada com um pouco da ondulação, para não dar de cara também na onda, conseguir respirar certinho, você ia tomar na cabeça. Para além do passeio ter sido muito incrível, lá é muito bonito, umas pedras muito bonitas, assim. São divididas, pelo que eu percebi, e eu vou colocar na foto aqui, são 3 ilhas grandes e uma ou duas menorzinhas, assim, umas ilhotas. E aí teve uma delas, que é de fato a Ilha Cagarra, que a gente passou por ela, ela tinha um paredão que parecia que não terminava nunca. Então teve uma hora assim que a gente nadava e parecia que não passava por ela. E aí, quando a gente parou, eu até falei pro Thiago, que era o nosso instrutor que tava levando a gente do nível 3, né? Ele tava guiando a gente. Eu falei pra ele, cara, eu pensei que você não ia parar nunca, porque a gente tá nadando aqui mó tempão. Mas depois, quando a gente chegou lá, teve um café da manhã, tudo mais, assim, a galera levou chamate, da própria organização, né, da própria assessoria. Eles levaram chamate, suco de laranja, maracujá, paçoquita, banana, enfim, bolo. Tinha muita coisa. Eu até fiquei com medo de comer por conta de ter medo do enjoo na volta, mas eu comi sem nem pensar. E no meio do caminho, assim, que eu tava comendo, eu falei, putz, será que eu devia ter comido tudo isso? Mas no final deu tudo certo. Nesses passeios longos, eles sempre costumam deixar você levar pé de pato, para caso queira. Eu acabo não levando, porque eu não sou o maior fã de nadar com pé de pato. Mas é muito bom para uma galera que tá fazendo que às vezes está no nível 2 ou nível 1 e quer acompanhar o pessoal, se sente um pouco mais lento.
Então, ou até não forçar tanto o braço, né? Dividir o esforço com a perna para você aguentar mais. Então, é interessante para esse pessoal ali que quer fazer esse passeio. Nunca acabo levando, eu já fiz alguns longos com eles, eu nunca levei. E na volta foi super tranquilo, assim, não enjoei. A gente chegou aqui na Urca de volta mais ou menos, acredito que quase 1 hora da tarde, talvez um pouquinho mais. E, cara, foi uma delícia. No final, a gente até conseguiu dar uma escorregada no tobogã ali do barco, pedir para um colega nosso gravar, e foi muito maneiro. Sobre a quantidade de quilômetros que a gente nadou, né? O programado era 4 quilômetros, mas no meu relógio marcou 4.700. No de uma colega minha marcou uns 5.000. No do nosso professor deu um pouco menos, eu acho que deu uns 4,5. No mais é isso, assim, esses passeios são muito gostosos que a gente costuma fazer. Eles costumam fazer a cada 2 meses, mais ou menos. Eu não lembro no ano passado se teve no meio do ano, mas eu acredito que deva ter um em maio. Eu tenho quase certeza que vai ter. E eu gosto muito, porque a gente sai da rotina, conhece lugares novos. Eu, por exemplo, nunca tinha ido lá, então foi uma delícia. Da outra vez a gente foi nas Ilhas Tijuca. Eu, sim, super recomendo. Para quem é aqui do Rio e gosta de fazer esses passeios, nadar, ainda mais, né, quem sabe e gosta de nadar e tem essa disponibilidade, eu super recomendo, é muito gostoso. E para além de você também estar ali interagindo com a galera, né, enfim, é muito massa.